Olá pessoal, eu ontem já postei um vídeo, mas hoje eu resolvi colocar aqui um vídeo extra, vamos dizer assim, abordando um assunto de momento. Tirei um pouquinho a sequência que a gente está seguindo no canal, falando de investimentos, partindo do zero, iniciando o assunto de investimentos, mas é interessante e é importante aqui para o canal também a gente abordar assuntos de momento. Ontem, você provavelmente já deve ter visto essa notícia, o Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, elevou 1,5 pontos percentuais, ficando agora a meta em 7,75. Eu vou aproveitar esse momento, esse assunto, para abordar um pouquinho esse tema e explicar para você, se você não sabe, um pouquinho de economia e a explicação e qual a interferência do aumento da taxa de juros nos investimentos. Bom, em primeiro lugar, a taxa básica de juros, a Selic, é a taxa, como o próprio nome já diz, é a taxa básica de juros. É a taxa, vamos dizer assim, que determina os juros do mercado. Os juros que os bancos vão adotar em empréstimos, financiamentos e etc. Por que o Banco Central eleva a taxa de juros? Bom, logicamente é feita uma análise e assim são N razões pelas quais é importante para a economia a elevação da taxa de juros. Mas de uma maneira muito básica, o aumento da taxa de juros é para conter a inflação. De um modo geral, é uma maneira que é uma estratégia adotada pelo Banco Central de tirar dinheiro da economia. Em que sentido? Se aumenta a taxa de juros, para o consumidor final as coisas ficam mais difíceis. É mais difícil de conseguir um empréstimo porque as taxas de juros são mais altas. Então o poder de compra das pessoas acaba diminuindo. Com isso, a tendência é se diminuir o consumo visando diminuir a inflação. A inflação, nos últimos meses, aí, né, recentemente, a taxa está um pouco descontrolada, né? Subindo aí, você pode ver os preços dos produtos subindo muito, de uma maneira um pouco até descontrolada, e a estratégia que o Banco Central adota para tentar controlar a inflação é justamente aumentando a taxa de juros, dificultando um pouquinho para o consumidor o consumo. A tendência é diminuir o consumo e, com isso, consequentemente, diminuindo a inflação. Claro que envolvem também outras questões. Essa semana estourou muito aí a questão da questão política, o aumento dos gastos e o furo do teto de gastos do governo com os auxílios, o Auxílio Brasil e o Auxílio Diesel. Isso tudo interfere no mercado, isso tudo, a tendência realmente de uma maneira mais agressiva, uma postura mais agressiva. O mercado já esperava uma postura mais agressiva do Banco Central para tentar conter esse descontrole da economia. Para os investimentos, qual a interferência da Selic, o aumento da Selic, né, vamos dizer assim, nos investimentos? Em primeiro lugar, você tem investimentos que são atrelados à Selic. Você tem títulos públicos, por exemplo, títulos do governo, que são Selic. A Selic aumentando, a tendência é que haja uma procura maior por títulos atrelados à Selic. Em conjunto com a Selic, você tem outras taxas, como o CDI, por exemplo. Eu vou ter outros vídeos explicando cada uma dessas taxas, mas o CDI ele também acompanha a taxa Selic. O CDI é o nome técnico benchmark, que o benchmark significa o índice de referência de muitos investimentos. Fundos de investimentos, por exemplo, todos eles têm o seu benchmark. E muitos deles, principalmente os fundos de renda fixa, o benchmark é o CDI. O CDI, com a tendência de aumento do CDI, de aumento da taxa Selic e, consequentemente, o aumento do CDI, a tendência é que as pessoas procurem mais os investimentos de renda fixa que, entre aspas, são mais seguros. Você tem também investimentos de renda fixa de riscos maiores, mas a tendência é que sejam
mais seguros, principalmente os pós-fixados indexados à Selic, indexados à taxa de juros. Então, a tendência é que o momento esteja melhor para os produtos atrelados ao CDI ou atrelados à Selic, à taxa de juros. Isso, muito importante, se você tem um perfil conservador, não estou aqui direcionando qual é o melhor e pior produto, não é esse o caso. Isso aí, como eu já falei em outros vídeos, isso é analisado individualmente de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu perfil. Mas a tendência é que, se você tem um perfil conservador, a elevação da taxa de juros é bom para você, porque você vai ter investimentos conservadores, investimentos com maior estabilidade, com rendimento bom, sem você precisar, para ter um rendimento melhor, sem você precisar sair de um investimento conservador partindo para investimentos mais arriscados. Então, a tendência é que se eu já estou tendo um rendimento bom aqui, por que eu vou ficar arriscando o meu dinheiro para tentar ter um rendimento ainda melhor? Pode ser, mas eu vou estar colocando em risco e eu já tenho um investimento bom aqui. Se o meu perfil é conservador, isso faz todo sentido. Então, esse era o vídeo de hoje, um vídeo extra aqui, simplesmente para falar um pouquinho, aproveitando o momento para falar um pouquinho da Selic, o aumento da taxa Selic que interfere na vida do investidor. Se você ficou com dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu tento responder, tento te ajudar. Se quiser, me mande uma mensagem lá no direct, uma mensagem no privado, no direct no Instagram, para a gente poder atender melhor individualmente. Meu abraço, curta o nosso vídeo, até o próximo vídeo.